2 semanas sem gravar vídeo. Por causa do trabalho, tudo. Aí nós voltamos a gravar hoje. Não tem café. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo dos Santos, seja bem-vindo ao Papo Teológico. E o tema do vídeo de hoje é uma sugestão de um dos inscritos, que é o Luiz Pereira. Leia comigo aqui o comentário dele. Tenho uma sugestão de um tema para o próximo ano, sobre por que Deus nos dá uma ordenança para nós não entremos em contato com os espíritos de pessoas que morreram. A paz do Senhor. Deus abençoe, Pastor Rodrigo. Roda a vinheta. Bom, a pergunta que o Luiz Pereira quis trazer aqui para o canal será o tema do vídeo de hoje. E ele se baseou, acredito eu, num texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo de número 10. Acompanha comigo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lançará diante de ti. Até o versículo 12. Esse texto aqui, de Deuteronômio, Deus está proibindo o povo de Israel várias questões ali, e uma dessa é a consulta dos mortos. Deus proíbe que os israelitas consultem, façam consultas com necromantes, adivinhadores, que invoquem pessoas mortas. Mas, quando o irmão Luiz faz essa pergunta, eu acho que é a contradição bíblica que encontramos nesse texto. Por que contradição bíblica? Porque em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que está destinado a homem morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Então, calma aí. Deus proíbe que os israelitas invoquem pessoas mortas, mas Deus sabe que isso não pode acontecer, pois os mortos não têm contato com o mundo dos vivos. Mas a questão da proibição aqui é que Deus sabe que isso é uma oportunidade que o crente ou cristão, os israelitas ali no contexto bíblico, dará para ser enganado por espíritos mentirosos. Eu acho interessante que 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então o diabo se aproveita dessa nossa falsa fé em acreditar em mentiras para nos enganar. Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que se vier um anjo do céu e disser outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. E para falar mais um pouco e tentar aqui trazer uma exposição melhor sobre esse tema, um dos textos que se encaixa esse tema de espíritos que voltam dos mortos é o texto do primeiro livro de Samuel, o capítulo 28. Acompanha comigo aí. Como esse texto é um texto um pouco longo, nós vamos ler alguns versículos-chave para entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. Primeiro, leremos o versículo de número 9. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pois me amarraste cilada a minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. O contexto aqui acontece o seguinte: Saul e Israel foram cercados pelo exército filisteu. Os versículos anteriores, se você for ler aí na sua Bíblia, vai ver que ele consulta Urim, Tumim, os profetas, e nenhum dessas formas Deus usa para falar com Saul. Então Saul não encontra a resposta de Deus. Então Saul, no seu desespero e no medo pela morte, pelo ataque dos filisteus, ele junta 2 servos, preste atenção, 2 servos, e vão atrás das necromantes, das adivinhadoras. Como ele tinha expulsado todas do reino de Israel, porque a lei de Deus, o mandamento mosaico, proibia
esse tipo de prática de médium, de necromante, ele expulsou todas da região de Israel. Mas os seus servos ali conheciam uma ainda e levou Saul até lá. Quando Saul se apresentou até ela teve medo, porque ela sabia que estava sendo contra o rei. E ela não sabia que era Saul ali, pois Saul se cobriu e foi de uma forma disfarçada. Aí é quando ele vai ao necromante, ele diz que nada acontecerá com ela, se ela invocar o espírito que ele irá lhe pedir. Vamos ler agora o versículo 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: fazei-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e disse a mulher a Saul: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe sobre da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, aqui diz o texto, o versículo de número 14, prestem bem atenção, que entendendo Saul que era Samuel. Vamos ler agora o versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes? Fazei-me subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? O texto aqui é um pouco enigmático, porque nós percebemos ali que Saul vai até o necromante, invoca o espírito de Samuel, e Samuel ali tem uma conversa ali com Saul. Então, eu não vou ali entrar ali muito nos detalhes, mas vamos focar nisso daí. E muitos usam esse texto para dar base ao espiritismo, porque o espiritismo acredita em invocação dos espíritos mortos. Então, muitos usam esse texto como base à invocação. A pergunta é: era Samuel aqui? Esse texto dá base para o espiritismo? Será que a Bíblia está em contradição com Hebreus 9:27? Bom, uma das questões que nós precisamos entender aqui é que a Bíblia ela não existe contradição, ela se completa. E para interpretarmos esse texto, precisamos fazer uma exegese, que é uma ciência da hermenêutica, a interpretação bíblica. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui, e na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz sobre interpretação bíblica. Depois que você terminar esse vídeo aqui, de ver esse vídeo, vai lá e assista lá. Então, nós precisamos fazer algumas indagações para sabermos se a Bíblia está em contradição, se é realmente Samuel ou se não é. Alguns apologistas, eles usam o versículo 28 dizendo que não era Samuel, porque o texto diz ali que entendendo Saul que era Samuel. Só que o versículo 16, ele reafirma dizendo: então disse Samuel. O próprio autor, ele afirma que era Samuel. Então vamos lá, vamos fazer algumas indagações aqui para podermos fazer uma boa interpretação desse texto. E não trazermos uma resposta definitiva, mas uma mais coerente possível do que a Escritura, do que esse texto quer nos passar. A primeira pergunta que precisamos fazer para esse texto: quem foi o autor desse texto? E a tradição judaica, junto com fontes bíblicas, nos dá uma resposta. Está lá no primeiro livro de Crônicas, o capítulo 29 e o versículo 29. Acompanha comigo aí. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Aqui nos apresenta 3 profetas e escritores que registraram a história de Davi: o próprio profeta Samuel, Natã e Gade. Como nós já sabemos,
ali em 1º livro de Samuel 28, Samuel já tinha falecido já. Então, provavelmente foi escrito ou por Natã ou por Gate, esse acontecimento. Outra coisa que precisamos entender, nenhum dos dois estava lá naquele momento. Então, o registro deles foi escrito por terceiros. Pessoas, provavelmente um dos dois servos, ou até a própria necromante, deve ter dado informações, ou através de outras pessoas de comentários, ele ficou sabendo desse acontecimento e registrou esse acontecimento. Então, o autor não estava presente nesse acontecimento. Algumas experiências que algumas pessoas têm por aí, e até mesmo experiências que temos, não podemos julgar ou falar que ela não teve essa experiência. Porém, podemos entender se essa interpretação dessa experiência foi correta ou não. Então, nós precisamos avaliar se a interpretação da experiência que a pessoa teve foi correta. Muitas vezes não questionamos a experiência. Esse acontecimento, a experiência aconteceu, mas a sua interpretação. Então, o autor ele não estava presente ali no momento que aconteceu isso. Ele ficou sabendo por outras pessoas, por terceiros, e através de informações que ele teve, ele registrou. Então, você precisa entender que ali o autor ele não estava presente, ele registrou esse acontecimento. Outro questionamento que nós precisamos fazer é se o texto ele é descritivo ou normativo. Eu uso essa corrente de interpretação da exegese bíblica em 2 vídeos, tanto no vídeo das regras de interpretação bíblica, quanto no batismo com fogo ou batismo com espírito. Eu vou deixar aqui nos cards aqui, também na descrição do vídeo, depois você assiste o vídeo lá. Então, se o texto é descritivo ou normativo. Descritivo, ele está descrevendo, contando uma história. Normativo, trazendo uma regra, um padrão, uma doutrina. Então, o texto ali, ele é um texto descritivo. Não nos está trazendo uma doutrina, uma regra, um padrão. Apenas está descrevendo uma história que aconteceu. Tanto que o gênero do 1º livro de Samuel é um livro histórico. A categoria é histórica. Então, o livro histórico, ele não vai trazer uma regra, uma doutrina, que nem as cartas paulinas, que são cartas doutrinárias, que estão trazendo doutrina às igrejas. Ele está descrevendo a história. Então, o segundo questionamento aqui, a resposta para isso, é que o autor não está trazendo uma doutrina sobre espíritos mortos, mas ele está descrevendo o que aconteceu. Então, provavelmente ali, Esaú ele foi enganado por um espírito maligno. Como eu disse aqui, já alguns textos aqui, 2 Coríntios 11, 14, que o diabo se transfigura em anjo de luz, Saul ali ele foi enganado. Ele foi enganado, provavelmente ele deve ter sido enganado ali por algum espírito maligno, achando que era o profeta Samuel. Bom, eu creio que eu consegui aí esclarecer um pouco da dúvida aí do Luiz Pereira, e se vocês conseguiram entender, porque Deus ele proíbe essa questão para que nós não cremos em uma mentira e não sejamos enganados por ela. Hoje vivemos um contexto perigoso. Por quê? Porque muitas vezes nós pregamos a verdade de uma forma equivocada, mal falada, expressada, que parece mentira. E já tem pessoas que pegam a mentira tão bem, que parece verdade. Bom, eu quero deixar esse vídeo, que você possa ser abençoado através disso. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, então, meu Instagram, lá eu sempre vou estar postando uma reflexão bíblica. E se o papo é teologia, você já sabe, esse é o seu canal.